Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida, seu coração. É muito bom ter você aqui. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. O templo da nossa igreja está na Praça Seca, número 32, em frente ao coreto aqui da Praça Seca, perto da estação do BRT da Praça Seca. Quando você quiser vir, você será sempre muito bem-vindo. Nós vamos orar e vamos continuar nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Neste estudo, nós vamos ver 3 parábolas de Jesus muito famosas, que com certeza você já ouviu um pouco da história delas. Mas antes disso, a gente vai fazer oração. E antes da oração, eu tenho que pedir a você, dê o seu like aí. Dê o seu like dizendo que você está aqui por livre e espontânea vontade, que você tem prazer em estudar a palavra de Deus. Porque você diz tudo isso só apertando esse botãozinho que tem aí do dedinho para cima, que é o like. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Muito obrigado. E muito obrigado porque temos um tempo de abrir as Escrituras e de aprendermos contigo. Muito obrigado por Jesus, porque Ele veio, nos salvou, nos redimiu. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém, querido. Estamos então em Lucas, no capítulo 15. Na última lição eu falei para você que os capítulos 14 e 15 falavam sobre salvação. Estas parábolas aqui têm a ver com salvação. E eu quero que você veja comigo o contexto. Lucas capítulo 15. Vamos abrir lá. Lucas é um evangelista que vai falar sobre a salvação como motivo de alegria, de contentamento. Quem aceita Jesus e tem a transformação recebida pelo Senhor, termina a vida com festa. A vida vira uma festa. E é isso que nós vamos ver aqui. Nós vimos em Lucas 14 a parábola do banquete, que é, na verdade, a celebração da presença de Jesus no nosso meio, e ela é aberta para todas as pessoas. Naquela parábola, a história era de fariseus e publicanos. Aqui nós vamos ver uma questão um pouquinho diferente. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então-lhe Jesus contou essa parábola. Bem, aqui a gente tem que pontuar, né? É fácil a gente ler todos os publicanos e pecadores, e nós temos um conceito de publicanos e pecadores um pouquinho diferente do contexto deles lá. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, aqueles que publicavam a dívida que as pessoas tinham com o Império Romano. E eles eram mal vistos na sociedade, porque eram os judeus que cobravam de outros judeus um imposto que era para o Império Romano. Isso todo mundo sabe, os publicanos eram os cobradores de impostos. Mas pecadores, a gente tem um conceito completamente diferente do deles. Hoje, se você falar, esse cara é um pecador, é que ele cometeu uma gafe, um engano, um mal a outra pessoa, usurpou alguma coisa. Mas naquela época lá, pecadores eram diferentes, eram as pessoas da terra, eram as pessoas que não tinham acesso às leis, às normas da lei, eram os marginalizados. Então vejam, a gente caricaturizou o conceito de pecadores. Aqui ele está dizendo, ele come com publicanos e pecadores. Então uma coisa eram os fariseus, que eram os doutores da lei, outro extremo você tinha os publicanos, e fora de todo esse contexto, quem está fora é pecador. Infelizmente, hoje em nossas igrejas, a gente
olha sempre para os que estão de fora como se fossem os marginalizados, os pecadores. E aí Jesus vai contar essa parábola. Mas vocês vejam vocês que os fariseus e os mestres da lei o criticavam Jesus porque ele recebe os pecadores e come com eles. Mas isso aqui também tem um conceito muito próprio daquela época. Comer com uma pessoa é ter amizade com ela, é dividir confiança, é ter comunhão, é aceitar essa pessoa. Para aquelas pessoas lá, quando você sentava para comer com alguém, você está falando, olha, beleza, esse cara aqui é meu parceiro, é gente minha. Quando, na verdade, Jesus muda a perspectiva desse conceito da época dele. E aí, Jesus dá uma cutucada com 3 histórias. Eu quero que você, antes de ler a história, você confira o versículo 4. Ele vai dizer, versículo 3, então Jesus lhe contou esta parábola. Que parábola que ele contou? Aí você vai falar, é a parábola das 100 ovelhas. Mas, se você for olhar, o versículo 8, a outra parábola, ele vai dizer, ou qual é a mulher, parece que ele está continuando a falar do mesmo assunto. E no versículo 11, quando começa a terceira parábola, ele vai dizer, Jesus continuou. Então, na verdade, as 3 parábolas formam um pacote do conceito que Jesus quer passar. Vocês entenderam? Uma coisa é eu falar assim, essa é a parábola da ovelha perdida, essa é a parábola da dracma perdida, essa aqui é a parábola do filho perdido. Quando, na verdade, as 3 parábolas formam esse pacote para ensinar princípios que são os mesmos da ovelha, da dracma e dos 2 filhos. Vamos a eles, com calma, com paciência, vamos a eles. Versículo 4, então, do capítulo 15. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha que palavra forte de Jesus, né? Ele começa perguntando, qual dentre vocês que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Sabe quem? Ninguém. Porque ninguém teria 100 ovelhas e não ia ter uma pessoa contratada para cuidar das ovelhas. Quem tem 100 ovelhas tem posse. Quem tem 100 ovelhas, ele contrata pastores, ele contrata alguém para cuidar disso. Até porque o conceito de pastor daquela época era um conceito de pessoa assalariada, era diarista. E aqui, na verdade, a pergunta que Jesus faz é para mostrar que Deus tem cuidado com todas as suas pequenas ovelhas. Então, é muito legal você olhar esse contexto histórico e perceber que uma pessoa tinha normalmente até 15 ovelhas, mais de 15, ela normalmente contratava um pastor assalariado. Mas aqui, na história de Jesus, não. O pastor é o dono das 100 ovelhas e cuida de cada uma particularmente, zela por cada uma de forma única e de forma muito, muito própria. Qual de vocês, Jesus levanta uma questão e no fundo eles falavam, nenhum de nós vai fazer um negócio desse. A gente não vai deixar 99 no campo, ainda que seja o campo tinha cercas, né? Tinham redis,
no campo ali, em que ele podia deixar a ovelha e buscar outra, mas ele ia falar, perdeu, né? Perdeu o playboy, mas não é assim. Jesus conta uma história de generosidade, carinho e cuidado pelas ovelhas, muito além do que eles poderiam imaginar no contexto em que eles estavam. Você entendeu isso, né? Tanto que ele vai perguntar que o pastor vai à procura da ovelha e não chama a atenção da ovelha, ele coloca a ovelha nos seus ombros, volta contente, reúne os amigos e vai dizer, alegrem-se comigo, pois achei a minha ovelha perdida. Ele dá valor à ovelha que se perdeu. E termina dizendo, eu digo que da mesma forma, alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É muito interessante porque pecador aqui, ele não está falando só daquele que cometeu o pecado, é aqueles que estão marginalizados. Aquela pessoa que é marginalizada, ele traz para perto de si e alegra-se com aquela pessoa que é arrebatada com carinho para próximo do pastor. Depois ele vai contar, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente ou atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lembra-se que a crítica deles lá inicial foi dizer que os pecadores, Jesus come com pecadores, convive com eles, relaciona-se com eles. Está muito claro aqui na história que o interesse de Jesus de se relacionar com os marginalizados, com os que estão de fora, é trazê-los para dentro, trazê-los para a convivência. Porque é Jesus quem redime, é Jesus quem salva, e não a lei. Não basta conhecer a lei, é necessário viver a lei. E Jesus é a própria vivência da lei encarnada. A lei se encarna em Jesus. Então, a pessoa que conhece a Jesus, ela ultrapassa até mesmo os limites da letra da lei. Jesus veio buscar, aqui está logo em seguida vai dizer isso, buscar e salvar o que se havia perdido. Você está longe de Deus? Não se iluda, Ele vai trazê-lo de volta. Ele quer trazer você de volta. Se você é uma ovelha que não sabe nem direito, a ovelha não é um animal que come e chega a arrancar a grama porque não tem muita noção. E ela também precisa de uma correção para andar em caminhos corretos. Ela não tem muita noção de lugar, de espaço e precisa de ser conduzida. Então não era impossível uma ovelha se perder, ela precisava andar junto com o bando. Então se ela se perdeu, o pastor vai e a recolhe de volta. E aqui na história das dracmas é muito interessante, porque o que eram as dracmas, né? Parece assim, a mulher está com um saquinho, uma carteira cheia de moedas, perdeu uma moeda. Não. As dracmas, você vai ver no desenho que vai aparecer aí, as dracmas, na verdade, eram moedas que eram presas na testa como uma testeira, né? Em vez de, algumas usavam até como colar, que era um sinônimo de noiva. A mulher já era comprometida, ela ganhava então as dracmas, e menos uma dracma era uma vergonha para aquela mulher sair na rua e testemunhar, deu ruim o casamento dela, olha aí, perdeu uma dracma. Então tinha um valor muito maior do que o valor venal de uma dracma, um valor monetário de uma dracma. Tinha um valor emocional naquela dracma. Por isso que ela acende a luz, pega a vassoura, vai olhando todos os cantinhos da casa até achar a dracma perdida.
de uma coisa que eu vou dizer para você, quando eu era criança, eu fui apresentado na igreja, conheço essa história desde muito pequena, eu sempre ficava encucado, falava assim, como a mulher tinha uma dracma que valia mais ou menos um dia de trabalho como um denário, e aí você encontra aquela dracma, chama as pessoas para comerem na sua casa, quanto ela gastou? Mas não é nada disso, a dracma tinha aquele valor emocional, sentimental, muito mais forte, e aqui a mensagem de Jesus é poderosa. Ele vai dizer como a ovelha que vai ter um resgate daquilo que estava perdido. Lembra-se que eu falei que o pecador é marginalizado, e nas histórias de Jesus, todos os marginalizados têm a oportunidade de retornarem ao seu lugar. E tem uma terceira parábola, a partir do versículo 11, no capítulo 15, que o texto diz assim, Jesus continuou. Então, essa parábola tem a ver com a segunda, que tem a ver com a primeira parábola. Aí ele conta uma parábola, não é mais de uma ovelha, não é mais de uma dracma, não é mais de um animal e nem de um ser inanimado. Agora é a parábola de seres humanos. E a gente costuma falar que esta é a parábola do filho pródigo. Na minha Bíblia tem até um subtítulo chamando do filho pródigo. Mas é a parábola de dois filhos. Vejam como começa a parábola. É a parábola da história. A parábola é a história de um pai que tem dois filhos. Dois filhos, duas posições, duas vertentes completamente diferentes. Porque a parábola diz assim, um homem tinha dois filhos. Ponto. A história é a relação desse homem com seus dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles. Veja que o texto está dizendo que o pai, que o filho pede ao pai uma parte da herança. O que ele está pedindo no fundo aqui? Pai, eu não quero mais que o senhor morra. Porque o filho não tinha direito da herança até que o pai morresse. E você já sabe que naquela época o filho mais velho ganhava o dobro da herança. E aqui é o filho mais novo que pede. Então, ele reparte a herança entre eles e dá um terço que era de direito do filho mais novo. E por que o pai faz isso? Porque o pai, por incrível que pareça, ele respeita a decisão, ainda que esteja errada, a decisão do seu filho. E é muito interessante porque você vai ver, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, vejam, ele saiu da tutela do pai. Ele saiu da casa do pai. Não foi o pai que o colocou para fora, não foi o irmão que brigou com ele. Ele, de livre e espontânea vontade, se afastou do pai. Versículo 14 diz, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por que ele começou a passar necessidade? Porque ele estava longe da casa do pai. O pai já tinha provisões para a hora da necessidade. Mas o filho, como começou a gastar tudo sem nenhum tipo de critério, ele acabou sofrendo as intempéries da vida, das circunstâncias. E ele foi vítima também das circunstâncias. Depois de ter gasto tudo, versículo 15, desculpe. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. O cara estava tão necessitado e de comida, já não tinha mais dinheiro, que ele foi pedir ajuda para alguém e essa pessoa falou, a única coisa que eu tenho, olha, é aquele lá para cuidar dos porcos. E você sabe o que eram os porcos para os judeus, né? Era um animal imundo. Ele se misturar com os porcos era se tornar tão imundo
quanto os animais que eram rechaçados daquele povo judeu. Mas é interessante porque para os romanos não. Para os romanos o porco era uma iguaria, uma comida também, mas para o judeu não. E ele, quando estava lá alimentando os porcos, ele ficou com tanta fome que ele desejava, versículo 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. É muito interessante essa história. Versículo 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, algumas versões de seus jornaleiros, que era uma jornada de trabalho. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. É muito interessante a história que Jesus conta, em seguida da história da ovelha e a história das dracmas, porque as duas não tinham consciência, mas esse teve consciência e abandonou, negou o pai, se afastou do pai, de livre e espontânea vontade. Mas é muito interessante que quando a gente se afasta do pai, no caso aqui, o próprio Deus, a gente faz isso espontaneamente e a gente vai caindo à mercê das circunstâncias da nossa vida. E isso me impactou muito na adolescência e eu nunca mais esqueci, eu quero dividir com você. Ninguém sai da casa do pai e vai imediatamente comer da comida dos porcos. Isso é um processo de degradação humana, mas tem alguma coisa que ainda permanece dentro desse filho e dentro de mim e de você, que é essa nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de pecar. Porque aquele menino caçula que saiu de casa, ele caiu em si e falou, puxa vida, eu estou passando por isso aqui, vou pedir emprego para o meu pai e vou voltar para o meu pai. Bem, ele foi para o pai, e aí é muito interessante, a partir do verso 20, estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, cala a boca, sabe de nada, depressa, mata um bezerro, faça um churrasco, botou o anel no dedo. Um pai correr ao encontro de seu filho está dizendo com isso que ele se humilha, ele se rebaixa, ele traz o filho que estava perdido de volta para si. Você entende o que Deus faz conosco? Ele nos redime. Basta que tenhamos consciência de que nós dependemos dele, nós precisamos dele, que nós necessitamos dele. Eu sei que o pai fez uma grande celebração e a história termina de uma forma impressionante, que aparece então o filho mais velho. E o filho mais velho vai dizer para o pai, eu sempre estive aqui com você e eu nunca me senti acolhido dessa forma. Algumas vezes a gente está convivendo na igreja, a gente sabe quem é o nosso pai, a gente sabe do carinho do pai, mas a gente não se sente parte, quando na verdade o pai está aqui, bem próximo de nós, e ele está disposto a trazer-nos de volta, a recolher-nos de volta e nos arrebatar da mesma forma. Veja o versículo 31, disse o pai, meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Algumas vezes nós somos o filho mais velho. A gente fica chateado porque aquele que estava perdido foi resgatado, quando nós mesmos estamos na igreja, na comunhão dos irmãos,
e não sentimos esse carinho do Pai. Sabe o que é que a gente precisa? Comunhão com Ele. É a única forma, e é muito interessante Jesus contar essa história toda para dizer que Ele veio nos buscar e nos salvar, que nos ama profunda e intensamente. A minha oração é que esta lição mexa com você como mexeu comigo. Eu sou o filho amado de Deus. Eu tenho capacidades de fazer minhas escolhas, mas Deus sempre está disposto a me trazer de volta, a me resgatar e me transformar num filho amado dele. Deus te abençoe, boa semana e logo estaremos juntos de novo para outras parábolas do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.